Graça e paz, irmãos. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Ontem eu falei de forma bem resumida, e no funeral da nossa irmã, que agora está com o Senhor, versículo 12 ao 15, eu vou mais uma vez retratar esse texto de forma mais profunda com os irmãos e vou prosseguir até o versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 12. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-eis diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais quaisquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós procuramos pregar a palavra de Deus de forma expositiva, nós precisamos sempre relembrar os irmãos o motivo da carta que foi escrita, ou o motivo do documento, ou o motivo da profecia que foi escrita, para quem, por quê e o que estava acontecendo naquele ambiente. Então, esta carta foi escrita para que os irmãos se firmassem na palavra, para que os irmãos não esquecessem de fato quem é Jesus Cristo, segundo não fábulas. Esta carta foi escrita para que os irmãos se precavessem, se guardassem dos falsos mestres e dos falsos profetas. É interessante, irmãos, que esta carta é escrita à igreja. E onde estavam os falsos mestres? Onde estavam os falsos profetas? Dentro da igreja. Porque senão não faria sentido o Pedro escrever esta carta para a igreja. O perigo da igreja não está externo, mas está interno. E eu penso, irmãos, que muito mais agora que nós estamos num mundo muito globalizado, estamos num mundo que chamamos de mundo cibernético, onde pastores se apresentam, profecias se apresentam na palma da nossa mão, e aí nós ficamos mesmo que sem eira e sem beira. Ontem eu vi uma discussão do podcast que uma pessoa disse que o êxodo não existiu. Moisés nunca existiu. E os caras falam isso, e eles procuram mostrar pressupostos
para tal questão que eles estão discutindo. Agora, se a igreja não tem embasamento na Sagrada Escritura, a igreja perece. E essa é a preocupação do apóstolo Pedro. Por que, amados irmãos, os nossos jovens se desviam quando vão para as universidades? Por que os nossos jovens se desviam quando vão para a faculdade? Porque os jovens, muitos deles, naturalmente, não todos, toda a regra há exceção, muitos deles não conhecem a Bíblia, não sabem, não entendem, não estudam, não se debruçam enquanto o tempo está aqui na igreja. Aí chega na faculdade, na primeira aula, o professor diz: esse negócio do primeiro ser o último e o último ser o primeiro é babaquice. Como eu já ouvi na escola, aula de história, o professor se levantou e disse: olha, esse negócio do primeiro ser o último e o último ser o primeiro é babaquice. Eu me levantei lá no fundo, com as pernas tremendo, só vara verde, com a voz fanhosa, e disse: professor, o senhor está me desrespeitando. O senhor está desrespeitando a minha fé, a palavra de Deus. E enfrentei. Descarreguei uma metralhadora de versículos bíblicos, e ele viu que foi bom para tosse. Aí, um dia, encontro esse homem aqui no fórum, e disse: Augusto, eu quero falar com você. Manuel, eu quero falar com você. Pois não. Manuel, converse com um fulano de tal, porque está acontecendo isso. Depois da saída eu disse: é verdade. Manuel agora tem que resolver os prumos da política de instância. Irmãos, nós precisamos conhecer esse texto. E um dos motivos neste texto da preocupação de Pedro é que os irmãos não se desviassem, não ficassem sendo enredado, sendo influenciados por parábolas, por filosofias, por histórias, fábulas. Então ele diz assim: por esta razão, versículo 12, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela culminante. Por que esta razão? Veja o versículo 10 e o versículo 11, que é a resposta. Olha: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçarei em tempo algum. Versículo 11: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer, para vos fazer lembrar, para que vocês não esqueçam de que? Da verdade de Deus. Embora, ele diz, embora eu sei muito bem que vocês estão firmes, mas quero relembrar, tanto porque estou aqui e porque eu vou partir, e depois que eu partir, eu quero que vocês permaneçam firmes na palavra de Deus. Ele tem consciência que este documento que ele está escrevendo não vai simplesmente fazer efeito naquela hora, mas quando ele partir, este documento estaria fazendo efeito, estaria abençoando, estaria dando força aos irmãos que ficavam. Aí no versículo 12 ele diz: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. Ele diz: olha, eu estou aqui agora, eu quero que você se desperte, relembre o que vocês aprenderam, relembrem a vossa fé. Por quê? Porque esses irmãos estavam correndo perigo, e aí o capítulo 2 e 3 vai mostrar o perigo que esses irmãos estavam ocorrendo. No versículo 14, ele diz: certo de que estou prestes a deixar este meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor me revelou, mas de minha parte esforçar-me-eis diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Olha, irmãos, Ashbergan Simonton, que é o fundador da igreja presbiteriana, ele morreu de febre amarela, e no diário dele
ele preste a morrer, ele conversa com a sua secretária, e a sua secretária vai escrevendo, ele dizendo assim: olha, você fale para o reverendo fulano de tal, que fique na igreja tal, que ajude, que esforce. Aí ele diz: olha, eu quero que você peça a fulano de tal, que proceda desta forma, eu quero que você faça isso. E ela escrevendo no diário. Aí ela faz uma pergunta, chorando: reverendo, e a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro? Aí ele responde, ele diz assim: Deus vai levantar, Deus vai cuidar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Fiquem na fé e na esperança, bem de forma serena. E aí ele parte, Ashberg Simon parte. Ele sabia que ia morrer, porque a doença se agravou, a febre amarela. E ele faz seu diário, a sua secretária escreve, mas ele tem consciência que a igreja do Senhor está segura, até desde que a igreja não se desvie da palavra dele. É preciso a igreja se firmar, porque a igreja está alicerçada não em pessoas, mas na palavra de Deus. Aí no versículo 16, ele diz assim: olha, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha oculares da majestade. Veja, amados irmãos, que Pedro faz uma defesa de uma verdade que ele viveu. Agora, por que ele faz essa defesa? Porque ele relembra este fato, que estava ele, Tiago e João lá no Monte Santo. Os três estavam lá e ele faz essa lembrança, dizendo o que tinha acontecido e que ele era testemunha ocular de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo vai voltar. Ele diz assim: olha, eu estou falando não segundo fábulas, porque o que estava acontecendo, amados irmãos, eram fábulas. Pessoas estavam dizendo, pregando um evangelho adulterado, pregando um evangelho misto, pregando um evangelho de mentira e verdade junto. Mentira e verdade junto é a coisa que mais o diabo gosta, porque a mentira junto com a verdade, meio mentira, meio verdade, confunde as mentes, e é preciso discernir. Então ele diz: olha, eu sou testemunha ocular, amem a vinda de Jesus, olha, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Jesus segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade de Cristo. 68 anos ele já tinha ressuscitado e sido assunto ao céu. A igreja já estava sendo prestes a ser desmontada, a ser desencontrada por conta das mentiras, das fábulas inventadas por pessoas que estavam inseridas na igreja. E ele escreve essa carta aos irmãos para que os irmãos tomassem tenência, né? Irmãos, é desigual, é desleal o que se faz com a igreja. Olha, irmãos, louvado seja Deus pela carta. Agora imagine que ele está escrevendo uma carta à igreja, e esta carta tem que ser lida para que os irmãos entendam. Só que enquanto esta carta está sendo escrita, lida e às vezes não lida, quem está trabalhando? Os falsos profetas. Então, muito melhor seria que ele chegasse e falasse isso à igreja. Do ponto de vista, naquele momento, faria mais efeito. Mas ali está escrevendo uma carta. E enquanto a carta se escreve, irmãos amados, a igreja está nessa labuta, está neste perigo. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quem estava com ele, com Jesus? Pedro, João
e Tiago. Aí João diz assim: vimos, lá, Evangelho de João, capítulo 1, eles vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Quando Jesus estava com ele lá, Jesus disse: olha, não fale isso a ninguém do que vocês viram. Agora vai chegar o momento de vocês falarem. Então, depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, os evangelhos foram escritos e essa verdade foi exposta, porque eles eram testemunhas oculares. Então ele está trazendo assim: olha, o nosso Cristo é esse, eu sou testemunha dele. Irmãos, voltando ao primeiro capítulo, versículo 1, e ele dá a conhecer uma coisa que ele traz de grande importância, quando ele diz assim: olha, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra Simão Pedro, ele não usa na primeira carta. Na primeira carta ele faz Pedro, apóstolo de Jesus. E agora ele faz Simão Pedro. Ele traz a consciência que ele é aquele que Jesus disse: já não chamarás Simão, mas sim Cefas, Pedro. Ele está dizendo: eu sou Simão, aquele o qual o nome foi mudado pelo próprio Jesus. Eu sou testemunha. E eu sou dele escravo, eu sou dele servo, ele é o meu dono, eu estou aqui para servi-lo, diante dele eu não tenho direito, eu sou obediente, eu sou comprado. Já não é amigo aqui, porque Jesus e Pedro, quando estavam aqui, eles eram amicíssimos. Eu penso particularmente que Jesus achava Pedro engraçado. Eu penso, é uma questão minha, eu penso. Quando eu leio, eu penso que Jesus deu um sorriso com Pedro, né, com as peripécias dele. Mas agora ele não está dizendo assim: olha, é meu amigo, eu andei com ele. Não, ele é meu Senhor, ele é o meu dono, eu sou o Simão, aquele que mudou o meu nome. Eu quero que vocês entendam isso. Então, ele traz nesta carta essa questão de que ele estava presente para trazer à igreja a consciência do verdadeiro evangelho. A questão dessa carta aqui é o verdadeiro evangelho, é a verdade, a palavra de Deus, porque estava sendo o quê? Adulterada, estava sendo misturada. Versículo 18, ele diz assim: ora, essa voz vinda do céu, ele estava presente. Versículo 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até o dia clareie, e essa estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quando ele fala de profecia aqui, irmãos, ele está falando que Jesus Cristo é a confirmação do Velho Testamento. Jesus Cristo, ele é o verbo, a palavra de Deus que foi escrita no Velho Testamento. Ali estava Cristo. Cristo e a palavra ele se confunde, porque o texto diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra que Cristo diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, está falando das profecias. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Veja que o artigo definido para a verdade se emprega Jesus, e o artigo definido para a verdade se emprega a palavra. Então, Cristo é a palavra antiga, a palavra das profecias. E o Pedro diz que nenhuma profecia, nenhum escrito foi por vontade humana, mas segundo o Santo Espírito de Deus. Ele diz: olha, eu vi Jesus, eu creio em Jesus, eu ouvi do céu a sua glória, eu ouvi a voz do Pai dizendo: é o Filho que me apraz. Mas eu sei também, pela palavra, que ele é o cumprimento das profecias. E eu quero, Pedro, eu quero que vocês entendam isso, que vocês acreditem pelas profecias. Amados irmãos, eu já falei isso muitas vezes aqui, e repito que muitas pessoas não estavam aqui. Quando eu nasci e ia crescendo, eu conhecia Jesus do Natal, foi muito importante. Eu conhecia Jesus da Sexta-feira Santa, foi muito importante, eu creio. Eu conhecia Jesus do dia de
Corpus Christi tem a sua importância, né? Mas quando eu me tornei cristão, irmãos, eu tive que conhecer Jesus também do Velho Testamento. Eu tinha que ver Jesus no Velho Testamento, e eu quero dizer aos irmãos uma coisa: se eu não visse Jesus no Velho Testamento, eu não estaria aqui pregando, eu não seria cristão, porque Jesus, o Velho Testamento é a ratificação, o Velho Testamento é a primeira testemunha. Jesus Cristo, a vida dele, a obra dele, a pessoa dele é embasada, é sustentada pelo Velho Testamento. O pecado não está empregado no Velho Testamento, e Jesus, ele é sem pecado. Por que ele é sem pecado? Porque ele nunca pecou naturalmente, e quando se peca contra o quê? Se peca contra a santa lei. E onde está a lei? A lei está no Velho Testamento. Então, amados irmãos, o Pedro está falando da profecia, ou das profecias, que foram todas elas inspiradas, foram elas sopradas, e nós precisamos e devemos estudar a Bíblia. Para nós cristãos, o Velho e o Novo Testamento têm o mesmo valor. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento têm o mesmo valor. O Velho não é mais importante do que o Novo, e nem o Novo é mais importante do que o Velho. O Velho não é obsoleto, não perdeu o seu vigor. O Velho continua sendo a palavra de Deus, e o Novo continua sendo a palavra de Deus. E é nesta fé, irmãos amados, que precisamos nos deleitar. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E, irmãos amados, embora nós estamos no mundo de letras, das letras, os livros estão aí. Antigamente, uma pessoa para ler um livro era uma dificuldade séria. Comprar uma revista dominical era uma dificuldade tremenda. Tudo era caro, tudo era difícil. Meu Deus do céu! Hoje nós temos livros e livros e livros, os rodos de livros na internet, no nosso celular, no nosso tablet. Em todos os lugares nós temos livros aí. Nas bibliotecas nós temos livros. Agora, meus amados irmãos, nós somos um povo que estamos precisando voltar a ler. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos amar o estudo sagrado. Amados irmãos, nós precisamos nos gastar, se é a palavra que eu posso usar, nos gastar estudando a Sagrada Escritura. A única forma, irmãos amados, de nós nos guardarmos de nós mesmos, de nós nos livrarmos de nós mesmos, de nos livrarmos dos falsos profetas, de nos livrarmos da mentira, que é a filha de Satanás, né? O diabo é o pai da mentira. A única forma que nós podemos fazer isso é através do estudo da Sagrada Escritura. Aí você vai numa igreja presbiteriana, culto de doutrina, neste Brasil inteiro tem 4 ou 5 pessoas. Só tem muita gente se for Hernando Dias Lopes ou se for Augusto Nicodemos. Isso é vergonhoso, irmãos amados. Isso é uma blasfêmia. Isso não é caso da igreja presbiteriana de Estância, mas se nesse país inteiro, aí vamos lá na igreja presbiteriana, é dia de culto de doutrina, 4 pessoas. Aí quer conhecer o Evangelho, não conhece o Evangelho, não conhece o catecismo maior, não conhece a confissão de fé. Por que não estuda? Porque não conhece a palavra de Deus? Porque não se debalda na palavra de Deus? Não se gasta na palavra de Deus? Irmãos amados, e a única forma de nós não sermos confundidos, a única forma de nós não sermos enganados é estudando a santa palavra de Deus. E ponto final. E praticando. Por que tanta preguiça? Aí nós passamos 2 horas, 90 minutos assistindo o jogo do Flamengo com o Vasco. Aí tem o tal de prorrogação. Tá tudo bem. Aí dá 0-0. Ainda tem mais os pênaltis. E tá todo mundo lá comendo pipoca, festejando. Aí o culto começa 7 da noite, termina 8 da noite para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Está todo mundo em casa cansado, sem coragem. Aí 1 mês de São João, forró de um mês lá cheio de gente, dançando as mesmas músicas. Dá licença, amados irmãos. Por favor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domingo de manhã, fraqueza do inferno de vir à igreja. Domingo de noite, fraqueza terrível de vir à igreja. Por favor, amados irmãos, por favor, para quem quer morar no céu. Igreja, um apêndice. Deus, um apêndice. Oração, um apêndice. Se sobrar tempo, se der. Porque se faz tudo com toda a força e todo o vigor para as coisas da terra. Que façam. E Deus, 4 horas da manhã, gente caminhando aqui para cima e para baixo, caminhando para cima e para baixo. Eu me guardo de falar isso. Eu me guardo. Mas culto de oração, não tem ninguém que tenha coragem de vir. Gente, uma vez por semana. Pelo amor de Deus. E queremos sim morar no céu. Ainda bem que é pela graça. Que se fosse pelas obras, estávamos miseravelmente perdidos. Contudo, nós fomos chamados para fazer da melhor forma possível. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha compaixão de mim, a começar, e de cada um de nós. Vamos nos dividir em classe.